ceia antes. O fato é que o escritor destaca aqui a implantação da ceia. Eles comeram o pão e tomaram o vinho. Jesus havia antes mandado os discípulos encontrar-se com um homem que estaria carregando um cântaro. Eram as mulheres que carregavam os cântaros. E este homem prontamente atendeu, porque para o discípulo de um mestre era uma honra receber o mestre em sua casa. Porque quando nós vemos assim parece esquisito, né? Eu vou sair pela rua e falar, olha, eu vou lá na tua casa anunciar lá. E alguém me diz, então vamos. Né? Mas eles disseram que o mestre mandou que ele preparasse um local, e aquele homem prontamente aceitou, porque quem era discípulo, quem seguia a um rabi, a um mestre, se sentiria honrado com aquela visita. E aquele homem, talvez ele seguisse a Jesus também, talvez ele seguisse o ministério de Jesus, ou talvez ele seguisse a um outro rabi, a um outro mestre. O fato é que prontamente ele atendeu esse pedido. Então surgia ali uma novidade, um novo rito, um novo ritual foi instituído ali por Jesus, e com um significado bastante diferente. A Páscoa, eles comemoravam a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão. Egito simbolizava mundo, pecado, opressão, malignidade. Faraó era o símbolo do diabo, que oprimia, que perseguia, que trazia cativo, escravo. E foi pelo poder de Deus que o povo saiu do Egito. Amém? Amém. Cada praga que veio sobre o Egito era o Deus Todo-Poderoso dizendo, olha, esse Deus que vocês servem aí não vale de nada, não é Deus. Porque Faraó era considerado um Deus, e até o filho de Faraó. Então o filho de Faraó morreu. Deus morreu? O rio Nilo era um Deus, o boi era adorado, a lua era adorada, o sol era adorado. Tudo isso era que constelação de deuses, né? De falsos deuses. E cada praga que veio sobre o Egito era Deus destruindo o poder de um Deus deles. Então eles ficaram sem Deus. Todos os nossos deuses foram por água abaixo, todos os nossos deuses foram destruídos pelo Deus de Israel. Então esse Deus é poderoso mesmo. E Deus, por final, abriu o mar vermelho, e quando o exército de Faraó tentou perseguir o povo de Deus, o mar se fechou. Então surgia ali uma novidade, um novo rito que o Senhor estava implantando, e com um significado diferente. Agora este rito seria a lembrança do sacrifício de Jesus. A ceia é a lembrança do sacrifício de Jesus. Aqui Jesus ainda não havia morrido, mas ele estava dizendo, fazer isto em memória de mim. Participem deste rito, deste ritual, participem desta cerimônia em memória de mim, em memória do sacrifício, em memória do que eu vou fazer por vocês daqui a pouco. Amém? Então surgia ali a ceia. Nós vemos que Deus fez várias alianças com o homem. Fez aliança com Davi, fez aliança com Moisés, que representava Israel, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, e em cada uma dessas alianças nós vemos esses homens derramando sangue, nós vemos esses homens realizando um sacrifício. Deus fez com Israel no Sinai um sacrifício. Um animal foi morto, o sangue foi derramado
diante do Sinai, Deus fez uma aliança, um pacto. Aliança é um pacto, é um acordo. E Deus fez essa aliança com Israel. Mas, a partir desta ceia, a aliança foi feita com o sangue de Cristo. Ele disse: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E a partir de então, eu não preciso mais derramar sangue de animais. Amém, igreja? Jesus disse: isto é o meu corpo. O pão aqui simbolizando o corpo de Cristo. Jesus, ele deu várias declarações importantíssimas durante o seu ministério. Ele disse, por exemplo: eu sou a porta. Quando ele disse isso, as pessoas entenderam. Ele é a porta, ele é a porta da salvação, ele é a porta do perdão, ele é a porta para os céus, ele é a porta para a paz com Deus. Ele disse: eu sou o que sou. Quando ele disse isso, entenderam. Ué, quem disse isso foi Deus. Deus quem disse a Moisés isto. Quando Moisés perguntou: Senhor, não vão acreditar em mim? Eles vão perguntar: qual foi o Deus que te enviou? Porque lá no Egito eles aprenderam a ter vários deuses. Então, e Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou o absoluto. Eu sou Deus. Eu sou o único. O verdadeiro. Então, quando ele disse: isto é o meu corpo, e aquele pão foi partido, ele estava dizendo: olha, eu vou ser imolado, eu vou ser ferido, eu vou ser sacrificado para abençoar vocês, para alimentar espiritualmente vocês. Isto é o meu corpo, ou seja, que foi partido, que foi moído. Isaías diz que ele foi moído. Ou seja, a morte de Cristo beneficiou a todos, beneficia a mim e a você. A morte de Cristo não foi em vão. Ele disse, ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. É claro que aquele pão não se transformou em carne. Há pessoas que dizem, eu sempre erro essa palavra, transubstanciação, um negócio assim. Não é? Que acreditam, alguns católicos acreditam que o pão vira carne, mas não é verídico. Mas ele estava declarando aquilo, dizendo: assim como esse pão vai ser cortado, o meu corpo também vai ser imolado, e assim como esse pão vai ser distribuído para vocês e vai abençoar vocês, alimentar vocês, também através da minha morte eu serei imolado, eu serei ferido, eu serei machucado, mas vocês serão abençoados. Na morte de Cristo nós somos abençoados. A morte de Cristo trouxe vida. Pão era um alimento básico naquela época. E ainda hoje comer um pãozinho seco de manhã quentinho com manteiga é muito gostoso, né? Alguém comeu um pãozinho quentinho hoje? Quem mora longe da padaria tem que esquentar no forno. Né? Uma dica para você: compra o pão um dia antes, põe no congelador, aí no dia seguinte você tira, bota no forno e fica daqui. Você que está assistindo, aprende. Então, assim como aquele pão foi cortado, o corpo de Cristo foi ferido, furaram-lhe ao lado, saiu água e sangue. Ele deu a sua vida por nós, e não tem outro. Aleluia! Diga: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Aleluia! Então, na cruz, o corpo de Cristo, querido, foi mutilado. Olha só aqui,
Isaías 52. Vamos ler Isaías 52. Isaías 52, versículo 14. Achamos? Diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então veja como Cristo sofreu na cruz do Calvário, coroa de espinho, paulada, carregando aquela cruz, aquele peso, e não só a dor física, mas a dor espiritual. Isaías diz também que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então diz aqui, como pasmaram muitos à vista dele. Então diante da cruz, muitos ficaram assim: nossa, como é que pode? Como é que fizeram isso com ele? E muitos ficaram em dúvida, porque, poxa, Deus vai sofrer tudo isso? Deus vai chegar ao ponto de ser desfigurado? Seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Nem os ladrões, que eram sem vergonhas, que estavam ali na cruz do Calvário, ficaram tão feridos quanto Cristo. Mas diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então veja você como ele padeceu, como ele sofreu por amor a mim e a você. Como pasmaram. Aquele soldado lá estava pasmado, mas teve uma hora quando ele viu o céu ficar negro, quando ele viu a terra tremer, ele disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este era filho de Deus. Eu creio que ele ali se arrependeu. E se ele se arrependeu, ele foi salvo. Quando ele viu a terra tremer, quando ele viu o céu ficar escuro, ele disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Veja Isaías 53, aí do ladinho. Quem creu em nossa pregação? Ele está perguntando: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada machucado ali em Jesus Cristo tinha um propósito. Cada ferimento do corpo de Cristo tinha um propósito. E assim como ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, ele estava dizendo: olha, assim como eu distribuo este pão, assim como eu corto este pão, o meu corpo também será ferido para abençoar vocês. O meu corpo também será dado a vós.
para que vocês sejam sarados, libertos, salvos, transformados por meu Pai que está no céu. Aleluia! Então Cristo, Ele entregou a sua vida. Ele disse assim: ninguém tem o poder de tomar a minha vida, eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Não é? Ele foi voluntário. Ele se entregou por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O pão era um alimento básico, não podia faltar pão na casa de um verdadeiro judeu. Nós vemos que naquela parábola que o homem recebe um visitante já altas horas da noite e não tinha pão, né? É como um cafezinho na casa do brasileiro, né? Você chega em casa, vou fazer um cafezinho para você. Aí, peraí, toma um cafezinho, né? Lá no trabalho eu faço café, e aí todo mundo diz: quer um cafezinho, quer uma água gelada, né? Parece a música da Senda, né? Cafezinho e água gelada. Se lembra dos anúncios da Senda? Então, não podia faltar. E Jesus está falando: eu sou o pão, eu sou o alimento que vocês necessitam. Eu sou o alimento básico que vocês precisam. Eu sou o alimento para o espírito de vocês. Só eu posso saciar, satisfazer o espírito de vocês. Eu sou o pão. Aleluia! Este é o meu corpo que é dado por vós. E hoje nós vamos participar do pão e do sangue de Jesus Cristo. Amém. Ele disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, precisa estar ligado, recebendo o alimento, não físico, mas espiritual, da parte de Deus. Temos que estar ligado na videira. Jesus disse também assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Porque Israel, o símbolo de Israel era a videira. Então todo judeu que nascia, era circuncidado, pensava: estamos na videira, temos parte com Deus, somos filhos de Abraão, estamos no corpo. E Jesus vem, depois de anos e anos que os judeus acreditavam nisso, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Uai, mas tinha tantos israelitas expulsando Jesus, rejeitando Jesus, e ele vem com esta declaração, dizendo: eu é que sou a videira verdadeira. Não é pelo fato de vocês terem nascido em Israel que vocês fazem parte da família de Deus, mas aquele que estiver ligado em mim, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Então nós somos ramos. Diga aí, Pedro, você é um ramo. E o ramo precisa estar. Vai quebrar um galho de uma árvore, né? Veja ali, passa aí, aqui quase não tem árvore, mas veja um galho bem viçoso, bem verdinho, aquelas folhas maravilhosas. Quebra ele, não vai fazer isso, você pode ser preso, né? Hoje em dia a gente tem que preservar. Mas quebra ele, né? E deixa a parte. Daqui a pouquinho você vai ver as folhas já murchas, você vai ver o galho seco. Assim também espiritualmente, queridos, nós precisamos estar ligados em Cristo. Amém. Nós precisamos da videira verdadeira, né? Eu vejo, lá perto de casa tem assim, uma praça e tem um carramanchão. Sabe o que é carramanchão, né? Então, fica muitas folhas e flores em cima do carramanchão. E você vai vendo lá embaixo a raiz, assim toda torcida, vai subindo assim pelo cano, pela madeira do carramanchão, e fica muito cheio de folhas. Então fica a gente pensando: como é que pode aquela última folhinha lá é alimentada pela seiva que vem lá de baixo, né? Está vendo o carramanchão, muitas folhas
assim ficam os galhos torcidos. Caramba, como é que vem lá de baixo a seiva para alimentar aquela última folhinha? Não? E assim também, o Senhor é a videira e Ele tem poder para sustentar a nossa vida, para nos guardar, para nos proteger, para nos salvar, para edificar o nosso coração. Ele tem poder para alimentar cada um, digamos assim, cada crente é uma folhinha, né? E tem crente no mundo inteiro. A igreja de Jesus, desde lá de Adão até o dia que ele voltar, sendo sustentada, alimentada, fortalecida pelo Senhor, né? A Bíblia diz que nós bebemos no mesmo Espírito. Bebemos no mesmo Espírito, não é? Você pode ser, tem gente que é mais feliz, mais risonho, como Inês, né? Outros mais sérios, mas bebemos no mesmo Espírito, fazemos parte do mesmo corpo, somos alimentados pela seiva da mesma videira. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos lá agora em Mateus 26, vamos voltar, Mateus 26, vamos ler, então 26 diz assim, Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. É um corpo que foi, segundo Isaías, desfigurado, moído pelas nossas iniquidades. Versículo 27, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos ali deveriam beber, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Velho Testamento, no Velho Pacto, no Velho Acordo, Deus fez várias alianças, e esta aliança sempre era ratificada ou confirmada pelo derramamento de sangue. Certa vez Deus fez aliança com Abraão e animais foram esquartejados e Deus passou entre aqueles animais. Uma das formas de fazer uma aliança era essa: matava-se o animal e as pessoas que estavam fazendo aliança passavam no meio daqueles pedaços de carne ensanguentados. Aquilo significava assim: que aconteça comigo o que aconteceu a este animal, se eu não for fiel ao cumprimento da minha palavra, no cumprimento da minha aliança. E o próprio Deus passou no meio, porque Deus, diz a Bíblia, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E eu creio, querido, que Deus tem feito promessa ao seu coração. Deus tem falado ao teu coração? Deus não é homem para mentir. O que Ele tem falado ao teu coração, Ele é poderoso para realizar. Não é, Deus me falou que vai fazer isso, então agora eu vou deixar o barco lá. Não é assim. Você lembra de Elias? Elias disse, vai chover, mas Elias foi clamar. Elias foi orar. Elias foi interceder. Diz que ele colocou a cabeça entre as pernas num gesto, naquele tempo também considerado um gesto de oração, de clamor. Então ele foi orar para que chovesse. Depois de 3 anos sem chover, já pensou? A terra estava seca, né? A terra estava assim, sem fruto, e o rei estava furioso, querendo encontrar Elias, querendo matá-lo de qualquer maneira. Já havia procurado Elias em tudo quanto era lugar, mas Deus escondeu Elias. Deus é poderoso para te ocultar dos nossos adversários.
Deus é poderoso para te sustentar e te fortalecer, assim como fez com Elias. Então nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. O nosso Deus é fiel. Então, várias alianças Deus fez. A aliança sempre era ratificada com o sangue. E em Jesus também não foi diferente. Ele fez uma nova aliança com o seu próprio sangue, uma aliança conosco. O derramamento de sangue de Jesus foi a nossa garantia de salvação, de redenção. Porque quando o sacerdote entrava no santuário e aspergia o sangue, diz que havia uma expectativa do lado de fora do tabernáculo. E quando ele saía, havia vibração, havia júbilo, porque Deus havia aceitado aquele sangue, aquele sacrifício. Então todos que estavam do lado de fora do tabernáculo celebravam, se regozijavam. Assim também Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo ao nosso favor. Por isso ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos salvos. Seria vã a nossa vida hoje aqui. Mas o fato é que ele ressuscitou. Aleluia! E está vivo para todo sempre. Então a aliança com o seu sangue é válida. O Senhor aceitou. O derramamento de sangue é a nossa garantia. Vamos lá em Hebreus. Vamos ler alguns. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Santo dos Santos. O que significa isso? No Santo dos Santos, você sabe que só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez no ano, no dia da expiação. Então, uma vez no ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, onde estava a arca, coberta pelo propiciatório, e dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, tinha maná, e as duas tábuas da lei foram dadas a Moisés. Então, 2 vezes no ano, o sumo sacerdote ali entrava para levar o sangue do sacrifício. Ninguém mais podia entrar. Mas agora, o escritor aos Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hoje, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. Coisa gostosa é a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus? Amém. Tem que ser buscada. A presença de Deus tem que ser cultivada. Nós temos que dar tempo a Deus. Né? Porque eu não posso marcar a hora com Deus. Senhor, tu tens que aparecer em meia hora. Eu tenho hoje 10 minutos para o Senhor, então vem aqui, dá-me a tua presença, derrama água viva sobre mim, inunda o meu ser, me edifica, me fortalece. Eu só tenho 10 minutos para tudo isso. Sacia a minha sede, tira o fardo do meu coração, tira a angústia, a tristeza. Eu só tenho 10 minutos. Deus pode fazer em segundos, mas também não é assim. Não. Moisés teve que ficar 40 dias lá no monte. Não.
Jacó teve que lutar uma noite. Mas também Deus pode fazer tudo isso num abrir e piscar de olhos. Mas não é assim. Se eu quero Deus, se eu amo o Senhor, então eu quero estar perto. Eu quero cultivar essa amizade com Ele. Aleluia. Onde eu estava lendo? Hebreus 10, 19. Então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, coisa gostosa é a presença de Deus. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas desfrutam da presença de Deus. Diz que Enoque andou com Deus, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne do Senhor foi rasgada para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Ou seja, pudéssemos desfrutar da presença de Deus. E a presença de Deus, às vezes a gente ora assim: ah, Senhor, ainda na tua presença. A gente entende, né? Mas a gente está sempre na presença de Deus, né? Às vezes eu vou assim no ônibus ou na rua, e aí você começa a se ligar, a orar, daqui a pouco você quer chorar, né? Ou você quer rir. Um dia eu saí do elevador rindo, o porteiro deu: o que foi, seu Atos? Estava lembrando de um fato engraçado. Mas às vezes a presença de Deus nos faz sorrir também, nos alegra o coração, nos enche o coração, não é? Porque inunda o nosso ser. E às vezes nos faz chorar. Pelo véu. Cristo é o caminho para Deus. Hebreus 9, volte um pouquinho para trás. Hebreus 9, versículo 11. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta terra, ou seja, existia o tabernáculo levantado por Moisés, mas ele está dizendo aqui sobre o tabernáculo celestial, onde Cristo hoje está. Porque tudo que foi feito no Antigo Testamento era um símbolo do espiritual. Tudo. Então, às vezes um personagem simbolizava Deus, às vezes um evento, algo que aconteceu simbolizava algo espiritual, e assim como o santuário ali no tabernáculo, cada móvel representava Jesus. A mesa do pão da propiciação, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? O altar do sacrifício, Cristo foi sacrificado, né? Então cada utensílio ali apontava para Cristo. Então ele está dizendo aqui, versículo 11: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, era o que acontecia naquela época, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Deus prometeu a salvação e garantiu a salvação. E nós hoje vivemos numa nova aliança, um novo acordo,
Israel falhou nas alianças passadas, porque o homem é falho, não é? Deus fez uma aliança com Adão, Adão pecou. Deus fez uma aliança com Noé, Noé pecou. Deus fez uma aliança com Israel, Israel pecou. Deus fez uma aliança com Davi, Davi pecou. Então, o homem não tem, digamos assim, força para sustentar a aliança com Deus. Mas Deus é poderoso para sustentar a aliança que fez conosco. O sangue dele garantiu a salvação, porque ele nunca pecou. Israel falhou na antiga aliança, mas agora a aliança é espiritual. Antigamente a aliança com Israel, então todos, eu faço parte da aliança, eu estou circuncidado, mas agora não. A aliança é feita com cada um de nós. Deus se manifesta a cada um de nós. Deus salva cada um de nós. Veja o que diz Jeremias, capítulo 31. Jeremias, o profeta chorando. Jeremias 31, 31. Achamos? Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Então, a aliança hoje é espiritual e é individual. Cada um tem que fazer uma aliança com Deus. Amém. Cada um tem que dizer: Senhor, coloca a tua lei no meu coração. Senhor, coloca a tua lei na minha mente. Senhor, me ensina a andar contigo. Então, Israel pensava que fazia parte da família de Deus só porque era israelita, e Deus havia feito uma aliança com o povo todo. Mas eles falharam, abandonaram o Senhor, se rebelaram. E Deus chama Jeremias e diz: olha, vou fazer uma nova aliança, uma aliança eterna. Agora, a lei não vai estar escrita na pedra, como foi dada a Moisés, vai ser escrita no coração. Deus quer escrever sua lei em nosso coração. Deus quer escrever sua lei em nossa mente, para que nós sejamos devotados somente a Ele. Possamos fazer parte dessa aliança. Na nova aliança, eu posso conhecer a Deus. Na velha aliança, só Moisés subia, ô Moisés, fala o Senhor contigo, conosco não. É tremenda essa voz, não é? Ih, Moisés, seu rosto está brilhando demais, põe aí um véu. Mas agora nós podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, ou seja, com coragem. Ei, vamos nos apresentar ao Senhor, vamos entrar na presença do Senhor, vamos ser cheios da presença do Senhor, vamos deixar que a lei do Senhor esteja marcando o nosso coração. Aleluia! Então, queridos,
Não tem que inventar a roda. É nos submetermos a Ele. E permitirmos que o seu Espírito habite em nós. Nos alimentar do corpo dele, do pão vivo que desceu do céu. Não é, eu faço. Não é, isso aqui é um símbolo. Mas é nos alimentarmos dele mesmo. Não é? Sua palavra. Buscarmos o Senhor, o alimento é a palavra. Está na palavra. Ou é a palavra. Mas é que eu posso ler e não me alimentar. E outros ler aqui um versículo. Eu estou cheio de Deus, aleluia. A graça de Deus inunda. Então depende muito do coração. Amém. Depende do coração. Possamos nos alimentar desse pão, bebermos do seu sangue, recebendo do seu Espírito, tomando posse da nossa salvação. Amém? A morte de Cristo não foi em vão. Amém. Feche seus olhos. Aleluia.